É um prazer estar aqui mais uma vez nessa noite para poder compartilhar da palavra com vocês, meus irmãos. Hoje é o quinto domingo de Páscoa, uma data muito especial. Nessa festividade que é a Páscoa, que é a festa que está no centro da nossa fé cristã. A ressurreição está no centro de tudo. A ressurreição está no centro daquilo que nós acreditamos. Nós nos reunimos aqui porque Jesus ressuscitou. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz, se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas graças a Deus ele ressuscitou. E por isso nós hoje nos reunimos aqui para bendizermos ao nome do nosso Deus e para ouvir da sua palavra. Por isso, nesse momento, eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando, que curvem suas cabeças e nos acompanhem em oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, por estarmos adiante da tua palavra, por estarmos adiante da tua presença, Senhor. Nós te pedimos, ó tu que és a verdadeira videira, que tu se faça presente aqui, que nós possamos ouvir a tua palavra, que nós possamos ser transformados conforme a tua realidade, que nós possamos experimentar, Pai amado, a verdade de que nós participamos de ti, que nós nos tornamos um contigo. Que nós, Pai amado, possamos ter a nossa fé fortalecida na verdade da Tua ressurreição. Que nós possamos ter a nossa fé fortalecida na verdade de que nós somos unidos a Ti. De que Tu és a videira e de que nós somos os ramos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, eu nunca fui muito bom com plantas. Eu me lembro quando nós começamos a comprar algumas plantas para nossa casa, eu e minha esposa Rafisa. A promessa era de que aquelas plantas que nós compramos, elas, além de serem bem bonitas, elas eram bem fáceis de se cuidar. Elas eram daquelas que nós não precisávamos regar todos os dias. E elas podiam apenas ficar na sombra, não precisavam, conforme a promessa dizia, ser colocadas ao sol constantemente. Mesmo assim, cedo ou tarde, aquelas primeiras plantas vieram a morrer. Foi bem chato. Mas mesmo assim eu comprei plantas novas. Busquei aprender mais sobre como cuidar daquelas plantas. E me parece que elas eram bem resistentes, viu? Mas elas não eram indestrutíveis, não é mesmo? Desde então, as plantas das nossas casas elas nunca foram tão bonitas assim. Mas elas continuaram vivas. Ou pelo menos algumas delas. Às vezes elas estavam bem alimentadas, às vezes elas ficavam um pouquinho mais secas, porque a gente esquecia de aguar. Às vezes elas precisavam de um pouco mais de sol. Às vezes elas precisavam de um pouco menos de sol. Algumas dessas plantas nós descobrimos que elas até mesmo deveriam beber pouca água, o que para mim era uma novidade. Mas o mais importante é que essas plantas elas continuavam vivas. Até que cerca de 2 semanas atrás, se iniciou em nosso prédio uma reforma. E as minhas plantas estavam na janela. Eis que um dia, então, eu saio de casa e está tudo bem. Volto para casa de noite e todas as minhas plantas estavam cheias de pó e de sujeira da construção. Estava uma situação lastimável. E minha esposa, ela até tentou salvar as plantas e, com muita dificuldade, ela conseguiu salvar cerca de 5 plantas, se a minha contagem não estiver errada. Mas, ao mesmo tempo, nós perdemos 3 plantas, que nós olhamos e falamos, essas aqui não tem jeito. Isso aqui não tem quem faça ressuscitar. A verdade é que eu nunca fui tão bom assim com plantas, não é mesmo? Ainda mais difícil, então, deve ser cuidar de uma videira. A videira, que também é conhecida como parreira aqui no Brasil, ela deve tomar sol de 6 a 8 horas por dia, num sol não muito forte como o sol de meio-dia, um sol ou do início da manhã ou do final da tarde. A dificuldade é que essa planta, ela também não tem um caule muito forte, ou seja, ela não fica de pé sozinha. A videira, ou parreira, ela é uma planta que nós chamamos de trepadeira. Por isso, a parreira, a videira, é uma planta que não pode ficar prostrada no chão. Ela deve ficar alicerçada em uma treliça. Se ela não tiver uma treliça, ela fica prostrada no chão e ela morre. Uma planta trepadeira é totalmente dependente da treliça, onde ela deve se enlaçar para se manter saudável. Ainda por cima, essa planta não cresce tão bem em todo tipo de solo e em todo tipo de clima.
E um outro aspecto importante da videira é de que ela deve ser podada da maneira correta, impedindo que as folhas corretas, na verdade, as folhas ruins, elas venham a crescer, já que elas roubam a força vital da planta. Plantas bem podadas frutificam melhor. Agora, imagine como alguém como eu cuidando de uma parreira, de uma videira. Impossível. Eu não consigo nem cuidar de uma simples planta. Imagine uma videira. Em nossa leitura do evangelho de hoje, em João capítulo 15, versículos 1 a 11, Jesus fala sobre uma dessas plantas, a videira. Ainda bem que aquele que cuida da saúde da videira não sou eu, ou alguém como eu, mas é o próprio Pai, o próprio Deus Pai. Ao contrário de pessoas como eu, que por mais que possam até mesmo tentar, elas não vão conseguir cuidar. O Pai, ele tem o poder e o cuidado o suficiente para não deixar que a videira venha a morrer. O Pai é quem cuida. O Pai é aquele que cuida da videira. E a videira, meus irmãos, no texto que nós lemos hoje, ela é o próprio Jesus. Jesus é alguém que é cuidado pelo próprio Pai. E o próprio Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No primeiro versículo do nosso texto de hoje. Em diversos lugares no Antigo Testamento, nós encontramos a informação de que Israel era, ou então Jerusalém, era a videira de Deus. Jeremias, Ezequiel, alguns salmos, até mesmo alguns livros que não estão dentro do nosso cânon, como Quarta Esdras ou Segunda Baruque. Mas todos eles fazem referência a Israel como a videira de Deus. E aqui em João, o papel que pertencia a Israel está sendo atribuído à pessoa do próprio Jesus. Mas outra informação importante não é sobre quem é essa videira, mas quem cuida da videira, e como nós já dissemos, quem cuida da videira é o Pai. Ele é o agricultor. E o agricultor é aquele que limpa a videira para que ela possa dar mais frutos. Como o nosso texto continua, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. O Pai é o agricultor e Jesus é a videira e os discípulos, eles são os ramos. Os discípulos, então, nós podemos entender, eles estão conectados com Jesus de uma maneira tão profunda que eles são os ramos dessa grande videira que é Jesus. E se o Pai é o agricultor que cuida da videira, Jesus, ele também está cuidando dos discípulos, pois eles fazem parte de Jesus. O Pai limpa os ramos, os discípulos, para que eles possam dar mais frutos. Os discípulos de Jesus, como o próprio Jesus vem falar, no versículo 3, eles já estão limpos. E como o Pai fez então a limpeza nos discípulos? Jesus diz, por meio da palavra que Jesus estava ensinando a todos eles. A palavra de Jesus era o meio pelo qual o Pai faz o seu trabalho de limpeza, preparando o ramo para que ele dê ainda mais frutos. Assim como o jardineiro limpa uma árvore utilizando uma tesoura para retirar folhas indesejadas, o Pai utiliza a palavra e o ensino de Jesus para fazer com que os discípulos sejam limpos. Meus irmãos, esse é o poder santificador da palavra de Deus. Jesus continua repetindo o que ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. No versículo 4. Enfim, nós chegamos no tema mais importante desse pequeno trecho do Evangelho de João. Um tema que, na realidade, está em todo o Evangelho de João. Se você olhar atentamente para João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11, você irá perceber que a palavra permanecer aparece 10 vezes nesse texto, sendo 3 vezes somente nesse versículo 4. O grande objetivo de falar sobre videiras não é ensinar sobre plantação
ou sobre botânica. Jesus estava, na verdade, querendo utilizar a videira como uma imagem para ensinar sobre o que ele realmente considera importante, que é o permanecer em Jesus. E não é como se somente nós participássemos, permanecêssemos de Jesus. Se você observar bem, há uma troca. Permanecer em mim como eu permaneço em vós. Somente permanecendo em Jesus é que os discípulos poderão dar frutos. E quem não permanece em Jesus é, como o próprio texto diz, lançado fora. Que finalidade há para uma madeira que não produz frutos? Nenhum. A madeira desconectada da sua fonte de vida, ela simplesmente seca. Porém, quando há essa habitação mútua de Jesus permanecendo em nós e nós permanecendo em Jesus, quando há essa habitação mútua entre Jesus e seus discípulos, como Jesus vem dizer, tudo que seus discípulos pedem é concedido. Conectados com Jesus, o desejo dos discípulos está totalmente alinhado com os desejos de Jesus. Dessa forma, não se pode separar a ideia de permanecer em Jesus, de permanecer nas palavras de Jesus. Na realidade, permanecer no ensino e permanecer na pessoa de Jesus, para João, são a mesma coisa. Somente se está conectado a Jesus se as palavras dele estão dentro de nós. É dessa forma que o Pai é glorificado, fazendo com que as palavras de Jesus permaneçam em nós. Dessa forma, os discípulos dão frutos. Dessa forma, o Pai é glorificado, é o que Jesus diz. Fazendo isso, os discípulos, Jesus continua dizendo, eles permanecerão no amor de Jesus. Jesus ama os seus discípulos da mesma forma como Deus Pai ama a Jesus. Assim como Jesus é amado, então os discípulos também são amados. Da mesma forma como Jesus, então, é enviado para o mundo, os discípulos de Jesus também são enviados em missão pelo próprio Jesus. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Vocês devem então se perguntar, como assim participar de Jesus? O que ele quer dizer com isso? Meus irmãos, Jesus está falando da união que deve existir entre ele e os seus discípulos. Os discípulos habitam em Jesus, Jesus habita nos discípulos. Trata-se de uma habitação mútua. É o humano participando do divino e o divino participando do humano. No Evangelho de João, nós podemos perceber que o Pai está em completa união com o Filho, como nos diz João capítulo 10, versículo 38. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e de que eu estou no Pai. Ou então, como nos é dito também no capítulo 14, versículos 10 a 11. Você não crê que eu estou no Pai e de que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das obras. João capítulo 14, 10 a 11. Até aqui, meus irmãos, esses dois versículos, nós somos apresentados ao conceito um tanto quanto complicado da teologia, chamado de pericorese,
que descreve o relacionamento íntimo de amor que existe entre o pai e o filho. Um relacionamento íntimo de amor que existe dentro da pessoa divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando do amor que é dado pelo Filho ao Pai, do Pai ao Filho. O Pai ao Filho, como nós lemos nesses dois versículos, do capítulo 10, 38 e do 14, 10 a 11, eles se habitam mutuamente, eles permanecem um no outro. Porém, em João, existe um intruso dentro dessa dança de amor entre o Pai e o Filho. No capítulo 14, versículo 20, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. E é sobre esse tema que a nossa leitura do Evangelho falou hoje, sobre como o ser humano pode fazer parte dessa dança divina, dessa relação de amor que existe dentro da própria Trindade. Como nos diz Michael Gorman, a pericorese não é um tema coadjuvante no Evangelho de João, mas é a raiz do próprio Evangelho. Isso significa que todos aqueles que fazem parte da oliveira que é Jesus estão participando da própria vida divina, estão participando da vida trinitária, estão se tornando um com Deus Pai, com o Espírito Santo, que faz habitação em nós, e com Jesus Cristo. A transformação da vida humana, o conceito que os seres humanos se tornam mais do que são atualmente. Esse é um conceito que tem ocupado o pensamento pagão, o pensamento religioso há milhares de anos. A ideia cativante de que os humanos estão destinados a algo diferente, a algo a mais. Certamente não está confinada ao passado. Desde a filosofia até as ciências modernas e pós-modernas, uma série de romances, filmes populares, o tema de uma metamorfose, de uma transformação da vida humana pulsa profundamente nas veias da cultura ocidental, apesar da crescente secularização dessa nossa sociedade. Nesse cenário, a afirmação cristã da participação humana na vida da verdade, beleza e bondade de Deus oferece esperança e significado para a humanidade. Esperança e significado para a humanidade que são garantidos pela participação de Deus na vida humana através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Permanecer em Cristo é ser transformado constantemente à imagem de Deus, à semelhança de Cristo. É ser convidado para participar da comunidade divina, é se tornar um com o próprio Cristo. Este é o evangelho que tanto Paulo quanto João pregavam. O de que nós somos unidos a Jesus. Agora que eu vou ler para vocês, é um resumo que um teólogo, Epicendras, faz da mensagem que Paulo pregou. Ele resume a mensagem de Paulo dessa forma: Deus enviou o Cristo para ser o Salvador de todos nós, tanto judeus quanto gentios, e chamou Paulo para ser o apóstolo aos gentios. Alguém participa da salvação a se tornar uma pessoa com Cristo, morrendo com ele para o pecado e compartilhando a promessa da sua ressurreição. Entretanto, a transformação não será completa até que o Senhor retorne. Enquanto isso, aquele que está inscrito em Cristo, aquele que está em Cristo foi liberto do poder do pecado e da impureza das suas transgressões, e o seu comportamento deve ser determinado por essa nova situação em Cristo. Visto que Cristo morreu para salvar a todos, todos os homens estavam debaixo do domínio do pecado, na carne, como que em oposição a estar no Espírito. Em outras palavras, meus irmãos, nos tornamos tão íntimos de Jesus que podemos afirmar coisas como: logo não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Meus irmãos, que nós possamos perseverar em permanecer em Cristo, nosso Senhor. Amém?
Por isso, nesse momento, agora, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque tu te manifestou por nossa salvação. Tu te manifestou para nos salvar, o pobre homem pecador, o pobre homem pecador que precisava de libertação do poder do pecado, da morte, que precisava de perdão dos pecados. Agora nós somos chamados para nos tornar um contigo. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Nós recebemos a Ti, ó Deus. Nós te somos gratos por tudo. Em nome de Jesus, amém.